Olá, que bom a gente se encontrar por aqui e hoje a reflexão é sobre medo do futuro. Pois é, esse tal de futuro que todos nós queremos e ao mesmo tempo todos nós tememos em algum momento. Talvez agora você não esteja inseguro com o futuro, esteja mais tranquilo, mas com certeza o medo do futuro, em alguns momentos da nossa vida, ele é muito presente porque ele é da nossa própria condição humana. A gente vai refletir sobre isso e eu vou te dar algumas dicas para tentar deixar isso mais leve. Combinado? Eu sou Everaldo Aldoni, filósofo clínico, terapeuta transpessoal, e a reflexão que eu faço hoje é baseada em Epicuro, um sábio grego da antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo. Vamos lá? Eu desejo que você saboreie esse tema e que ao final dele você saia mais leve e mais tranquilo. E se te fizer bem, compartilha com todo mundo, porque todo mundo quer ter futuro, não é? Podemos dizer que uma das coisas muito presentes em nossa vida é este será. Este será desencadeia uma série de angústias dentro de nós. Será que eu vou ter saúde? Será que eu não vou ser abandonado? Será que eu vou viver um grande amor? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? E se eu já tenho filhos, como será a vida dos meus filhos? O que será que acontecerá com os meus filhos? Será. Perguntas, angústias, e assim a gente vai neste caminho da humanidade. O medo do futuro. Como lidar com essas sensações, às vezes estranhas, com esses sentimentos angustiantes diante do futuro? Te falei de Epicuro e a filosofia dele nos trazia uma mensagem em síntese assim. Ele dizia que se o ser humano quer ser mais pleno, mais tranquilo, ser mais livre, ter uma individualidade mais leve diante das circunstâncias da vida, isto está diretamente ligado com a busca pelos prazeres moderados. Vamos tentar aprofundar um pouco mais isso, porque na teoria é lindo, mas e como a gente faz isso na prática, né? Primeiro, prazeres moderados. Sempre que a gente fala em prazer, isso está conectado, ligado com desejos. E aí, Epicuro nos ajuda fazendo as seguintes reflexões. Existem os desejos naturais de todo ser humano, que são úteis, e existem os desejos inúteis e desnecessários. Ocorre que muitas vezes a gente sofre por não ter ou pela ausência de coisas que nós não necessitamos. Tu já parou para pensar sobre isso? A nossa sociedade consumista, materialista, contemporânea, ela cria em nós uma série de necessidades que talvez não sejam naturais, mas são necessidades criadas. E todas, ou então a grande maioria dessas necessidades estão conectadas com o consumismo, com o ter, com o acumular, com objetos, com famas, com likes, com status, com poder, com dinheiro. Parece que tudo isso está conectado ao ter. E Epicuro, a filosofia dele preconizava uma felicidade através do ser. Então isso estava mais conectado com as coisas inteligíveis, de dar sentido, de dar significado, do que com as coisas do ter. Mas Epicuro nos diz assim, que se a gente conhecer o caminho dos nossos desejos, nós vamos ter clareza e isso vai permitir que a gente direcione e recuse aquilo que nos faz mal. Olha só, se eu conhecer a natureza dos meus desejos, ou melhor, se eu conhecer quais são os meus desejos, eu vou poder analisar e direcionar a minha vida. Então, pensando desta forma, se eu pegar como parâmetro os nossos dias de hoje, que tem essa função de ter, tudo baseado no ter. Se você tem muitas coisas, você tem valor. Se você não tem muitas coisas, materiais me refiro, parece que diante do mundo você não tem valor. E há uma corrida desenfreada para poder manter, porque parece que eu tenho que ser um vencedor neste mundo, nesse formato.
nesta busca, neste desespero, a gente esquece muito das coisas do ser. E aí a gente acaba não tendo tempo para viver as coisas simples da vida, as simplicidades da vida. Outra dica, então, embutida nesse ensinamento de Epicuro seria que a vida é muito simples e que há muita beleza e profundidade na simplicidade da vida, no que é natural, no que é necessário, no que é essencial. Tem um outro autor que fala que o essencial é simples. Então, o elemento dessa simplicidade que para Epicuro parecia tão claro, né? Se você for simples, se você se focar nos desejos e buscar os prazeres, aqueles que são moderados, que são úteis, que são necessários, e aqui não quero dizer que a gente tenha que ser minimalista, não é nada disso, mas Epicuro nos diz para que hoje, atualmente, a gente observe que a fonte das nossas angústias, talvez, que a correria para conquistar tudo isso, para manter tudo isso, nos tira do presente, nos tira deste momento de saborear as coisas como elas são no dia a dia, no hoje. Então, em função de saber como vai ser o meu futuro, às vezes eu caio nessa fantasia da separatividade, que eu estou sozinho no mundo e que então eu tenho que acumular, eu tenho que guardar, senão eu não vou ter segurança. Isso gera uma ansiedade, isso gera muitas angústias dentro de nós. E a gente perde a simplicidade, né? Então, esse primeiro elemento que eu acho muito rico é que ele nos ensina a analisar os nossos desejos. O que a gente está desejando? É um desejo natural? É um desejo que vem somar para o meu desenvolvimento como ser também? Ou é uma série de listas e tabelas que eu preciso fazer um checklist de tudo que eu consigo ter? Esta é uma reflexão importante que ele nos traz. E traz elementos como, por exemplo, também que algumas coisas simplesmente não estão sobre o nosso controle. Não tem como nós controlarmos a sociedade, não tem como nós nos rebelarmos contra a cultura, não tem como nós nos desanimarmos porque existe corrupção, então seremos corruptos também. Não adianta nós perdermos a energia da nossa vida porque existem pessoas que cometem atrocidades, teremos que cometer então também? Não, essa coisa de entender que algumas coisas não estão sob o nosso controle e ao mesmo tempo também nos mostra que nós temos a nossa autorresponsabilidade. Então, entender que algumas coisas simplesmente não estão sob o nosso controle é poder soltar. Mas soltar não quer dizer vou entrar nessa bagunça e fazer isso também. Soltar, mas fazer a nossa parte, autorresponsabilidade. Né? Então, se é difícil ter o controle da nossa parte, como é que a gente vai querer controlar as outras coisas? E tem algumas coisas também que não dependem do ser humano, que eu citei exemplos de comportamentos reprováveis, enfim, mas a natureza, nós não temos como controlar a natureza, nós podemos cuidar e conservar, mas os fenômenos da natureza, né? Então, olhar para essas coisas e ver o nosso real tamanho diante de tudo isso e se conscientizar que a gente só pode fazer a nossa parte com consciência, com autorresponsabilidade e soltar o resto. E eu gosto de dizer assim que quando a gente faz a nossa parte, a vida, e aí por vida você pode interpretar como uma energia muito maior do que a gente possa entender, como a grande arquitetura de todo este universo, as conexões, o inconsciente coletivo, não sei, a vida. Interpreta como você achar melhor. Mas entenda, quando você faz a tua parte, quando você se direciona para a vida, ela virá. Ela vai dando sinais e ela vai confirmando ou desconfirmando. Então essa parte da vida,
desce daí, porque não é você que controla, não sou eu que controlo. É difícil controlar as nossas pequenas coisas, porque nós temos ainda muitos vícios. Quando eu falo em vícios, eu falo coisas que não são virtuosas. E esses vícios são os pontos onde a gente, quando toma consciência deles, a gente começa a transformá-los. Então, lidar com as nossas coisas dá muito trabalho. Essa frase, dá muito trabalho, alunos vão dizer, é quase que um mantra, mas dá trabalho. Então, se dá trabalho cuidar da minha própria evolução, do meu próprio expandir, do meu nível de consciência, o meu autodescobrimento, se isso dá trabalho, e eu quase não consigo controlar isso, porque dá trabalho, imagine querer que tudo saia como você quer, como eu quero, querer controlar outras coisas. Não. Então, soltar isso é um outro ensinamento que podemos tomar para nós, soltar. Só que junto com esse soltar vem um outro elemento, que soltar também exige que eu exercite a aceitação. Porque só soltar, e como eu falei antes, bom, tudo bem, então já que eu não posso fazer nada, eu vou abandonar. Não é abandonar. Soltar é confiar também na vida. E aceitar que algumas coisas não estão sob o nosso controle. Aceitar que a nossa evolução, nosso processo não é linear e que nós talvez almejamos um certo nível existencial e quando a gente chegar ali, talvez a gente deprima um pouco para pegar impulso para ir para um outro. Então há um subir e um deprimir, um subir e um deprimir. Porque essa plenitude não me parece ser um lugar fixo que nós vamos chegar lá e ficar como se estivéssemos num paraíso. Essa plenitude, quando a gente atingir ela, que a gente considera num certo nível que atingiu, daqui a pouco a nossa própria evolução pede um novo nível existencial. Então, a vida é este movimento, né? Então, sobre a aceitação e o controle. E olha que se a gente pensar bem, você gostaria de ter o controle de tudo? Olhe quanta coisa você estaria perdendo e eu estaria perdendo se eu pudesse controlar tudo. Sabe o que, por exemplo? O grande mistério da vida. As surpresas que a vida nos traz. As novas pessoas que cruzam o nosso caminho. A sincronicidade do universo. Se eu controlasse tudo, eu perderia muito, porque eu não tenho capacidade para dimensionar o tamanho do universo em que vivemos. Então, deixar a vida cuidar de uma parte e soltar é poder também se permitir o mistério, se permitir a surpresa e o encanto com o que a vida nos traz, né? Então, com este olhar de soltar, de aceitação, a gente desenvolve um outro elemento também que é a resiliência. A resiliência em saber que nem tudo vai ser como a gente quer. Os prazeres moderados talvez nos digam, terão coisas que são muito naturais e necessárias, terão outras coisas que não fazem a mínima diferença e que a gente pode talvez não dar tanta importância. Tem outros momentos que não serão prazerosos e que vão equilibrar com toda essa jornada, porque teremos que passar. E aí, então, desenvolvemos a resiliência, né? Então, todos esses detalhes eu acho que são muito importantes, tá? O comprometimento em fazer a nossa parte, o soltar, a aceitação do que a vida vai nos trazer, a consciência de que os meus atos produzem efeitos e consequências, eu diria que a consciência de que colheremos aquilo que plantarmos, que é uma lei universal. Então, todos nós queremos futuro, né? Porque o futuro é daqui um segundo, já é futuro. Amanhã é futuro. Todos nós queremos futuro, mas não precisamos sofrer tanto com medo do futuro se nós encararmos desta forma, acreditando na vida, parando para viver as coisas simples da vida, as coisas singelas, as coisas essenciais, que isso pede estado de presença, a resiliência para lidar com as coisas da vida num todo, porque o processo de evolução, como eu já falei, ele sobe e desce, ele estaciona, ele impulsiona, e assim é.
E então tudo isso, se eu tiver consciência, talvez eu vá conseguir, diante de tudo isso e com tudo isso, estar mais livre, estar mais tranquilo, estar mais equilibrado, só talvez, mas tentar ser equilibrado todos os dias. Não só me preocupar em estar equilibrado diante de um momento em que eu serei testado com alguma questão da vida que vai me trazer mais dor, mas buscar este equilíbrio no dia a dia. E eu acho que Epicuro nos ensina isso, quando ele de alguma forma nos diz: se despoje do que é inútil, reflita, se pergunte, se questione aqui dentro a sua parte. E talvez você vá deixando algumas coisas que não fazem diferença nenhuma. E você não precisa ser o vencedor deste formato de mundo consumista que tem aqui fora, porque senão você não vai dar conta. Se você quiser fazer isso, você não vai dar conta de estar no presente. Você não vai dar conta de saborear coisas simples como a troca de afeto, uma conversa com um amigo, como sei lá, ir para a natureza se você gosta, fazer uma viagem se você gosta e pode. Sabe, essas coisas simples que são essenciais e que tranquilizam a nossa alma. Então, as dicas, complementando as dicas de Epicuro, eu quero te ajudar a pensar aí e te dar algumas dicas, como por exemplo, faça análise dos teus desejos. O que realmente é necessário, o que pode ser dispensado diante de tanta oferta. Quais prazeres simples você está matando com o excesso de pensar, de porquês, com o excesso de raciocínios, com o excesso de perfeccionismo, com o excesso de controle? Quais prazeres simples você está matando? Como você pode tirar um tempo para curtir as simplicidades da vida? Quando? Como? Se pergunte também do que é que a tua alma está com saudade. Porque se você ouvi-la responder, ela vai te falar das coisas que são genuínas e importantes para você. E acho que tanto você quanto eu, no final, vamos perceber que essas coisas são simples. E a gente é que complica muito. Se a gente conseguir fazer isso no nosso plano individual, a gente vai estar contribuindo com este mundo tão cheio de lugares para conquistar e coisas para ter, tão cheio de nunca é o suficiente, nunca está bom. Vamos contribuir para amaciar um pouco o mundo. Mas primeiro, trabalhe tudo isso dentro de você. Porque a gente não pode se isolar do mundo. Nós estamos no mundo. E nós não somos melhores que ninguém no mundo, mas se a gente despertar essas consciências e fazer a nossa parte, será que o medo do futuro não vai amenizar? Será que se eu vir para o lugar das coisas simples necessárias, eu não vou deixar muitos medos neuróticos para trás? Então, para finalizarmos, revisando rapidamente, não é possível ter o controle de tudo, não é, apenas sobre a nossa parte. Não é possível a perfeição, porque se fôssemos perfeitos não precisaríamos estar aqui num processo evolutivo. A autoconsciência e responsabilidade é fazer a nossa parte. E se a gente fizer isso, a gente vai estar mais pleno, mais tranquilo neste momento presente, com o que é possível fazer agora. Valores como perdão, como aceitação, como confiança, como amor no mundo. Eu te digo que a gente não é feliz quando a gente é amado. A gente é feliz e pleno quando a gente ama. Mas primeiro precisamos fazer esse amor à nossa própria humanidade para poder transbordar ele. Então, estado de presença, simplicidade, fé, perdão, amor, esperança é uma dica maravilhosa que a gente pode atualizar para os dias de hoje e que pode trazer sentido para a tua existência e para a minha existência. Era isso por hoje, sobre o medo do futuro.
e o presente é o que mais nos importa. Com consciência, com autorresponsabilidade e com muito amor no coração. Um beijo para você. Fique bem.